Return Audiolivros Tradicionais apresenta Como Alguém Transformou Seus Problemas em Algum Benefício. Conto folclórico tirado do livro The Wonder Clock. Para mais informações, acesse nosso site e redes sociais. Havia um soldado marchando ao longo da estrada. Esquerda, direita, esquerda, direita. Ele havia estado na guerra por 5 anos. Era muito corajoso e agora estava voltando para casa. Na bolsa dele haviam 2 moedas, e isso era tudo o que ele tinha no mundo. Apesar disso, ele tinha um irmão rico, e isso é algo que vale a pena mencionar. Então, ele continuou a marchar até chegar à casa de seu irmão rico. "Bom dia, irmão", cumprimentou ele. "E como o velho mundo está te tratando?" Mas o irmão rico torceu o rosto e coçou o nariz, pois não ficou muito feliz em vê-lo. "O quê?" disse ele. "O moeda de latão está de volta?" Foi assim que ele deu as boas-vindas ao irmão pobre em sua casa. "Pff", disse o bravo soldado. "Isso com certeza não é um belo modo de receber um irmão de volta em casa. Tudo o que eu quero é apenas um pedaço de pão e a chance de descansar os pés atrás do fogão por um tempo." Ah, bem, se era tudo o que ele queria, ele poderia ter sua refeição e uma cama para passar a noite. Mas não deveria pedir por mais nada. E teria que seguir em frente pela manhã e nunca voltar por aquele caminho novamente. Bem, como não havia mais sopa naquela panela, o soldado disse que ficaria satisfeito com o que pudesse conseguir. Então ele entrou na casa do irmão rico. Perto do fogo havia um banco, e no banco havia uma cesta. E na cesta estavam 7 patinhos que esperavam onde estava quente, até que os outros nascessem. O soldado não viu nada disso. Ele sentou-se e os patinhos disseram "quack, quack", e morreram imediatamente. O soldado saltou e derrubou o copo de cerveja que estava ao lado do fogo, fazendo com que a cerveja se espalhasse e apagasse as chamas. Nisso, o irmão rico ficou furioso. "Veja", disse ele, "você nunca vai a lugar nenhum sem trazer problemas com você. Fora da minha casa, antes que eu faça essa vassoura zunir em seus ouvidos." E assim, o valente soldado teve que sair novamente sob o céu abençoado. "Ora, ora", disse ele, "o creme está todo azedo lá naquela casa. Apesar disso, não adianta ficar deprimido, então vamos apenas cantar um pouquinho para animar nosso espírito." O soldado começou a cantar e logo ouviu alguém cantando junto com ele. "Ei, companheiro", disse ele, "quem está aí?" "Oh", disse uma voz ao seu lado, "sou apenas o problema." "E o que você está fazendo aí, problema?" disse o soldado. O problema estava apenas acompanhando-o. Eles eram amigos e camaradas há muitos e brilhantes dias. Afinal de contas, quando o soldado foi a algum lugar que o problema não o acompanhou. O valente soldado coçou a cabeça. "Sim, sim", diz ele, "isso é tudo muito bonito, mas precisa haver um fim nisso. Veja, lá está uma estrada e aqui está outra. Você pode ir por aquela estrada e eu irei por esta, pois não quero o problema como companheiro." "Oh, não", diz o problema, "eu nunca deixarei você. Nós fomos companheiros por um longo tempo para nos separarmos agora." Muito bem. O soldado veria uma solução para isso. Eles iriam até o rei, pois as coisas tinham chegado a um ponto muito complicado, se alguém não podia escolher seus próprios amigos e companheiros neste vasto mundo. No entanto, devia, queira ou não, ter o problema sempre acompanhando os passos do soldado. Então, lá foram eles, o soldado e o problema, e logo chegaram à grande cidade e lá encontraram o rei. "Bem, qual é o problema agora?" perguntou-lhes o rei. "Problema de fato." Bem, foi assim. Aqui estava aquele mesmo problema pisando os calcanhares do soldado e iria onde quer que ele fosse. Agora o soldado gostaria de saber se alguém não tinha o direito de escolher seus próprios companheiros. Esse era o assunto que o tinha trazido até o rei. Bem, o rei pensou e pensou, ficou perplexo e confuso, mas aquela noz era muito dura para ele quebrar. Então mandou chamar todos os seus sábios conselheiros para ver o que eles tinham a dizer sobre o assunto. Quando todos se reuniram,
O rei contou-lhes que as coisas eram assim, e agora ele gostaria de saber o que todos eles pensavam a respeito. Os sábios conselheiros, por outro lado, começaram a falar e falar. Um disse uma coisa e outro disse outra. Depois de um tempo, começaram a discutir em voz alta, e então ficaram com raiva e começaram a falar todos ao mesmo tempo, e por fim partiram para a briga. Ó céus, você deveria ter ouvido a algazarra que fizeram, pois eles se socavam e se esbofeteavam uns aos outros, até que os cabelos voassem tão densos quanto poeira no moinho. Essa foi a artimanha que o problema pregou neles. No castelo, o rei tinha uma filha. Ela era uma princesa tão bonita quanto se pode encontrar se procurar durante 7 dias de verão. Quando ela ouviu toda a confusão, veio ver do que se tratava, pois é assim com todos nós, e especialmente com as mulheres. E o rei contou tudo a ela, como o soldado tinha vindo para aquela cidade para se livrar do problema, e como ele não tinha feito nada além de trazê-lo consigo. Talvez, disse ela, o problema possa deixá-lo se ele se casar. Com isso, o rei ficou furioso, pois nenhum homem gosta de ter uma mulher lhe dizendo o que fazer quando as coisas estão complicadas. Ele gostaria de saber o que a princesa queria ouvir e colocar sua colher no caldeirão deles. Se essa era a ideia dela, que ela mesma ajudasse o soldado. Ele deveria se casar e ela seria sua esposa. Isso foi o que o rei disse. Então o soldado e a princesa se casaram, e em seguida o rei mandou ambos serem colocados em um grande baú e jogados ao mar. Porém havia espaço no baú para o problema, e ele foi junto com os dois. Bem, eles flutuaram e flutuaram à deriva por um longo tempo, até que finalmente o baú chegou à costa na qual viviam 3 gigantes. Os 3 gigantes estavam sentados na praia pescando. Veja, irmãos, disse o primeiro deles. Ali está um grande baú encalhado na praia. Então, eles foram até lá, e o segundo gigante o colocou em seu ombro e o levou para casa. Em seguida, os 3 se sentaram para jantar. Foi exatamente nesse momento que o nariz do soldado começou a coçar e formigar, de modo que mesmo pela própria vida, ele não conseguia evitar espirrar. Atim! E lá estava. Ouçam, irmãos, disse o terceiro gigante, lá está alguém no baú. Então, os 3 gigantes vieram e abriram o baú, e ali estava o soldado e a princesa. Problema também estava lá, mas os gigantes não o notaram. Eles amarraram o soldado com cordas fortes para comê-lo no café da manhã seguinte. E o que fazer com a princesa? Irmãos, disse o primeiro gigante, estou pensando que uma esposa vai satisfazer minhas necessidades. Essa moça serve tão bem quanto qualquer outra, e já que eu a encontrei, vou mantê-la viva e me casar com ela. Olha o que você fala, disse o segundo gigante. Você acha que ninguém pode se casar neste vasto mundo além de você? Quem foi que trouxe a moça para a casa? Eu gostaria de saber. Eu me casarei com ela. Parem, disse o terceiro gigante. Vocês estão indo rápido demais por esse caminho. Eu já pensei em me casar muito antes de vocês. Quem foi que descobriu que a moça estava na casa? Eu gostaria de saber. E assim eles discutiram e discutiram até começarem a brigar e em seguida a se agredir. Eles rolaram, batendo e esbofeteando, até que cada um matou os outros 2, de modo que todos ficaram mortos como peixes, e isso foi o fim deles. Veja, disse o problema para o soldado, quem pode dizer que eu não fiz nada por você? Eu lhe digo, companheiro, que sou um bom amigo seu e amo você como se fosse meu irmão de sangue. Ouça, lá naquele campo há uma grande pedra sob a qual os gigantes esconderam montes e montes de moedas. Vá pegar emprestado uma carroça e 2 cavalos, e eu irei com você e mostrarei onde estão os montes de moedas. Você pode imaginar que essa foi uma música que agradou ao soldado. Ele foi emprestar uma carroça e 2 cavalos. Então ele e Problema foram juntos para o campo, e Problema mostrou onde estava a pedra sob a qual o tesouro estava. O soldado rolou a pedra, e lá estavam, com certeza, sacos e sacos, todos cheios de moedas de ouro e prata.
Ele desceu no esconderijo e começou a trazer os sacos de moedas e a carregá-las até a carroça. Depois de um tempo, ele havia trazido tudo, exceto um saco cheio. Veja, problema, disse ele. Minhas costas estão doloridas de tanto carregar os sacos de moedas. Ainda tem um saco lá embaixo. Desça como um bom rapaz e traga-o para mim. Oh, sim. Problema faria isso pelo soldado. Afinal, eles não haviam sido companheiros por muitos e abençoados dias. Lá foi ele para o esconderijo, e então você pode acreditar que o soldado não demorou muito para rolar a pedra de volta para o lugar dela. E lá estava o problema, tão preso quanto uma mosca em uma garrafa. Após prender o problema, o soldado voltou para casa novamente com grande contentamento. Como eu faria se tivesse voltado para casa em um carrinho cheio de ouro e prata, tudo pertencendo a mim? Ele havia deixado uma bolsa de dinheiro, porém valia mais se livrar do problema. Após certo tempo, o soldado construiu um navio e carregou todos os sacos de moedas nele. Desse modo, ele e a princesa voltaram para o castelo do rei, pois pensavam que talvez o rei os gostasse mais agora que problema os havia deixado e os sacos de moedas tinham chegado. Quando o rei viu quão grande carga de ouro e prata o soldado havia trazido para o castelo, ficou extremamente satisfeito. Ele não conseguia se enfurecer com o bravo soldado. O rei o chamava de filho e andava pelas ruas de braços dados com ele para que as pessoas vissem o quanto ele gostava do genro. Além disso, o rei lhe deu metade do reino para governar, de modo que o soldado e a princesa viveram juntos como um casal de ratinhos no celeiro quando a debulha está acontecendo. Certo dia, um vizinho foi até o irmão rico e disse: "Ah, meu caro, como a vida é fácil para o seu irmão, o soldado." Ao ouvir isso, o irmão rico ficou atento. "Como assim?" perguntou ele. "Meu irmão, o soldado, como ele conseguiu ter uma vida fácil, eu gostaria de saber." O vizinho não soube dizer. Tudo o que ele sabia era que o soldado estava vivendo lá com uma princesa como esposa e tinha mais ouro e prata do que alguém poderia contar em uma semana. Ora, isso não poderia ficar assim. O irmão rico precisava retomar a amizade com o soldado agora que ele estava rico. Então ele colocou seu melhor casaco azul de domingo e seu melhor chapéu e foi até a casa do soldado. O soldado era um sujeito de bom coração e não guardava rancor de ninguém. Ao ver o irmão rico, o soldado apertou as mãos dele e sentaram juntos perto do fogão. Então o irmão rico queria saber tudo, como o outro estava tão bem na vida. Ah, não havia segredo nisso, aconteceu assim e assado. E então o soldado contou tudo. Após contar, o irmão rico foi para casa, mas havia um grande burburinho em sua cabeça. Posso lhe dizer. "Bem", diz ele para si mesmo, "eu irei até a casa dos gigantes e libertarei o problema de debaixo da pedra. Então ele virá até aqui para o meu irmão e virará tudo de cabeça para baixo, e assim eu pegarei a bolsa de dinheiro que será deixada lá." Em seguida, ele foi até o lugar onde o problema estava sob a pedra. Ele rolou a pedra para o lado e zupt, claque. Problema pulou para fora do buraco. "Então, você estava me deixando aqui para morrer de fome, não é?" disse ele. "Oh, querido amigo Problema, não fui eu, foi meu irmão, o soldado." "Ah, independente de quem prendeu o problema, agora que ele está livre, ficará com o homem que o libertou e ponto final." "Bem, traga a bolsa de ouro", diz ele, "pois já está na hora de irmos para casa." O irmão rico pegou o saco de ouro e colocou em seu ombro, e os dois foram para casa juntos. E se alguém estava desanimado, era o irmão rico, e agora tudo deu errado para ele, pois o problema seguiu seus passos onde quer que ele fosse. Por fim, sua paciência se esgotou, e ele começou a pensar em um modo de se livrar do problema. Um dia ele disse: "Vamos, problema, nós sairemos para a floresta esta manhã e cortaremos lenha." Bem, isso agradou ao problema tanto quanto qualquer outra coisa. Portanto, eles partiram juntos, lado a lado. Logo depois, eles chegaram à floresta e o homem derrubou uma grande árvore. E então ele abriu uma fenda e enfiou um calço nela.
Logo chegou a hora do almoço, e então Problema e ele comeram juntos. Veja bem, Problema, disse o irmão rico, me disseram que você pode ir a qualquer lugar do mundo. Sim, confirmou o Problema, isso é verdade. E você poderia entrar nessa árvore que eu abri ali? Sim, o Problema poderia facilmente fazer isso. Se assim fosse, o irmão rico gostaria de vê-lo fazer isso. O Problema faria isso e mais, pelo pedido de um amigo. Então ele se fez menor e menor, e se enfiou na fenda do tronco tão facilmente como se fosse um rato. Mas assim que ele estava bem aconchegado lá dentro, o irmão rico pegou seu machado e bateu no calço, e o Problema ficou tão preso quanto poderia ficar. O Problema poderia implorar e implorar, porém o irmão rico estava surdo para as implorações. Após prender o Problema, o irmão rico pegou seu machado e saiu, deixando-o preso na árvore derrubada. Oh, céus, isso foi há muito tempo. Ou então algum intrometido deve ter soltado o Problema daquela árvore, porque eu sei perfeitamente bem que ele está vagando pelo mundo nos dias de hoje.